Nesta tarde nós vamos conversar, como o pastor disse, nossa primeira palestra se chama O Grande Reset e vamos falar sobre algo que se relaciona com o momento em que estamos hoje, tanto em nossa experiência nacional quanto em nossa experiência espiritual pessoal. Então vamos inclinar nossas cabeças e mais uma vez convidar a presença do Espírito Santo de Deus. Nosso Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos deste dia de sábado, pelo alimento físico e espiritual. Agora, Senhor, enquanto passamos alguns momentos juntos refletindo sobre este tema do grande reset, Pai, peço que o Teu Espírito Santo fale através de mim e por mim, e que guie a escolha das palavras que eu usar. Oro para que o Teu Espírito sussurre em cada um de nossos corações. Este é o caminho, andai por ele. Então, Senhor, entregamos estes momentos em Tuas mãos, agradecemos antecipadamente pelo que vais fazer na vida de cada um de nós hoje e nesta próxima semana. Em nome de Jesus oramos, amém. Então, todos vocês já ouviram a expressão o grande reset? Certo, então esta é a nossa jornada de hoje. Vamos olhar para o primeiro grande reset, depois veremos o segundo grande reset e, por fim, vamos analisar o reset final. Então, eu não sou muito criativo quando se trata da estrutura das coisas, mas eu sei que as pessoas lembram das coisas em 3 e não em 4. E se você der 2 pontos para um assunto, elas acham que você não conseguiu pensar em 3 e pensam que foram prejudicadas. Então, 3 é o melhor, o número ideal para memorizarem. Então, teremos o primeiro grande reset, o segundo grande reset e reset final, ou terceiro reset. E vamos olhar para o primeiro grande reset e para o Egito Antigo. Então, este não é um mapa preciso do Nilo. E na parte norte você tem o mar Mediterrâneo. E logo abaixo, com todos aqueles ramos, está o delta do Nilo. E você tem vários pequenos rios ramificando-se do Nilo na terra de Gósen. E esse é o delta do Nilo, a terra mais fértil do Egito. E então o Nilo segue todo para o sul, passando por Tebas e pelas antigas cidades egípcias, até chegar às cataratas no extremo sul. Ali está escrito Nuba, que seria a costa, o mapa do Sudão, a fronteira do Sudão ali. E então, o Egito Antigo foi construído ao redor do rio Nilo, e hoje em dia, lá pelos anos 1950, o governo egípcio construiu uma enorme represa aqui embaixo, chamada Represa de Assuan, e isso interrompe a inundação anual do Nilo, então eles não têm mais as cheias anuais do Nilo. Vamos falar sobre isso em um minuto, mas por 4.000 ou 5.000 anos, todo ano o Nilo inundava. Então, quando se fala do Egito, aqui é chamado de Alto Egito e ali é chamado de Baixo Egito. E, os reis têm Tebas e você tem os vales dos reis e das rainhas aqui em cima. É onde ficavam os palácios reais. Então, o Alto Egito fica no sul e o Baixo Egito fica no norte. E o Nilo era essencial para beber, para a pesca, para a nutrição, e era a principal via de transporte no Egito. Aqui está uma foto atual do Nilo. Na verdade, o rio Nilo foi a base fundamental de toda a economia e da civilização egípcia antiga. E, eles têm as grandiosas pirâmides lá, e todos os anos, por muitos milhares de anos, entre os meses de julho e novembro, o Nilo aumentava significativamente de profundidade. Ele descia da Etiópia, e na Etiópia, na atual cidade de Khartoum, você tem os 2 Nilos, eles se encontram ao Nilo Azul e o Nilo Branco, e eles se juntam em Khartoum, depois seguem descendo, fluem para o norte, assim como o Nilo por todo o Egito. Então, Khartoum é onde os 2 ramos do Nilo se encontram, e todo ano, entre julho e novembro, o rio Nilo inundava, trazendo enormes quantidades de solo fértil do interior da África e carregava tudo isso ao longo do Vale do Nilo, inundando as planícies alagáveis em ambos os lados do rio. E assim, onde quer que o Nilo inundasse, ele depositava até 60 centímetros desse tipo de lodo, e isso era solo fértil. E foi isso que tornou o Nilo, ao longo do rio, extremamente fértil. Então você pode ver aqui, neste mapa, nas laterais do Nilo, você tem uma planície de inundação curta, depois você tem as margens do deserto, e onde quer que estivessem as margens do deserto não havia inundação, mas em todo o resto havia inundação por alguns quilômetros em ambas as direções, nos 2 lados do Nilo. E quando as águas recuavam, elas deixavam essa camada espessa, essa planície aluvial de 30 a 60 centímetros de lodo, solo espesso. E era nisso que eles plantavam seus grãos, e essa era a fonte do grão na civilização egípcia antiga.
Na verdade, o Egito era parte tão importante da produção global de alimentos que quem o controlava, essencialmente, controlava o Império Romano. E não é nenhum acidente que Júlio César tenha se tornado amante de Cleópatra, a última dos faraós, porque ele queria o controle do suprimento de alimentos do Egito. E quem controlava o Egito, controlava o suprimento de alimentos de Roma, porque a maior parte do grão em Roma era cultivada no Vale do Nilo. E assim, a inundação do Nilo, como era chamada, a cheia do Nilo, era super importante para a civilização antiga. E os egípcios foram a superpotência mundial por mais de 1000 anos, então toda a sua economia era baseada na cheia do Nilo, e era assim que eles conseguiam sua comida, era assim que exportavam alimentos, era assim que adquiriam sua riqueza. E assim, os sacerdotes egípcios, muito espertos, tinham vários meios de calcular como os economistas de hoje. Eles sabiam como calcular a altura da inundação do Nilo a cada ano e mediam a turbidez da água, ou seja, quanto lodo era carregado na água. Assim, sabiam quanto solo tinha sido levado rio abaixo e, a partir disso, podiam projetar as colheitas anuais. Eram analistas muito precisos. E então aqui você tem, isso é do século IX. Eles construíram essas colunas ao lado do Nilo e o Nilo passava por elas. E havia marcações na coluna e, dependendo de quão alto a água chegava, eles sabiam exatamente quanta água estava descendo pelo Nilo. E hoje em dia temos os especialistas na Moneybox, na CNN e na Fox, falando sobre o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo com as taxas de juros, se estamos entrando em uma recessão, esse tipo de coisa. Mas os egípcios, eles tinham o mesmo sistema de previsão. Aqui você tem, em outra parte do Alto Egito, eles tinham degraus. Eles cortaram ao lado das cataratas as quedas do Nilo. Eles cortaram esses degraus ao lado da água e então eles mediam. Você vê as pequenas marcações à esquerda? Isso é de cerca de 4000, 2000 a.C. Eles mediam quanta água estava passando e quanto lodo havia na água. E com base nisso, com seus matemáticos, eles sabiam exatamente qual seria a colheita daquele ano. E uma vez que sabiam quanta comida haveria, isso era como o Federal Reserve aumentando ou diminuindo as taxas de juros, eles sabiam qual seria a oferta de dinheiro. E assim, toda a economia egípcia era baseada na inundação do Nilo. E havia marcas muito específicas que indicavam quão alta seria a enchente se as inundações trouxessem um bom solo. Eles sabiam que, se houvesse muita água e pouco lodo, o bom solo que estava ali seria levado embora. Eles sabiam que, se houvesse lodo demais e água de menos na inundação, o lodo só subiria até certo ponto do Nilo e não chegaria até o final. Então, eles sabiam exatamente a mistura certa para garantir uma boa colheita para a economia nacional. Agora, esses caras eram bastante sofisticados no que faziam. E um dia o faraó teve um sonho. E, na verdade, ele teve 2 sonhos e, você pode ver aí na tela, esse é o momento em que José descreve o sonho. Mas o faraó teve um sonho. E no primeiro sonho, havia 7 vacas muito bem alimentadas, certo? E elas saíram do Nilo e se estavam pastando, e então 7 vacas magras saíram do Nilo e comeram as vacas gordas, e as vacas magras continuaram magras. E no sonho seguinte, o faraó vê 7 espigas de milho bem cheias, e ao lado delas surgem 7 espigas de milho magras. E as 7 espigas magras comem as espigas bem cheias, e as espigas magras continuam magras. E o faraó sabe que esses sonhos estão relacionados, mas não sabe o significado, e pergunta aos sábios, e os sábios da Babilônia, 3000 anos depois, não sabem ou não querem saber a interpretação desse sonho. Eles suspeitam que não é uma boa notícia, mas não querem ser portadores de más notícias para o rei, porque a expressão "não mate o mensageiro" é baseada em fatos históricos reais. Lembra da história de Neemias? Neemias capítulo 1, Neemias vai ver o rei, que é o Artaxerxes, lá na Pérsia, e o rei diz: Neemias, por que o seu rosto está triste? Não podia aparecer diante do rei com o rosto triste, pois seria executado. Sabia que tinha que se apresentar com um sorriso. Por isso, quando Joabe e seu exército mataram Absalão, ele disse: Quem vai contar ao rei? Asael, um de seus sobrinhos, disse: Vou contar ao rei. E Joabe disse: Não. Há um soldado etíope ali. O rei não se importa com ele. Deixe-o correr e contar a notícia a Davi, para não ser executado. Ok.
Então, a ideia, tipo, não atire no mensageiro, tem uma longa e sangrenta história nessa expressão específica na língua inglesa. Então, o que acontece é que o faraó sabe que teve um sonho, ele sabe que é importante. Os sábios não parecem capazes de contar o sonho para ele. E então, finalmente, o copeiro, ele se lembra, ele diz, espera aí, ele disse, quando eu estava na prisão, havia um jovem escravo, um rapaz hebreu, e ele interpretou meu sonho, dizendo que eu seria restaurado ao palácio em 3 dias. E fui mesmo. Ele também interpretou o sonho do padeiro, que teria sua cabeça cortada em 3 dias, de fato. Ele perdeu a cabeça. Ele pode interpretar sonhos. José foi levado às pressas do palácio diretamente ao rei, e no caminho, raspá-lo. Raspar José, porque os egípcios não gostavam de pelos faciais. Na verdade, os egípcios raspavam todos os pelos do corpo. Aquelas imagens dos egípcios, tipo hieróglifos, em que eles usam perucas, é porque eram carecas. Criavam perucas artificiais para colocar na cabeça. Assim, José foi convocado ao palácio, e o rei, o faraó, explica seu sonho. E o faraó dá a interpretação. E José dá a interpretação, e o que ele diz está aí na tela. Ele diz, então José disse ao faraó, os sonhos do faraó são um só. Deus revelou ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são 7 anos. Os sonhos são um só. As 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como as 7 espigas vazias queimadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Virão 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito, e depois surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Hoje em dia, nossos economistas tentam fazer projeções talvez para o próximo trimestre, e aqui está José fazendo uma previsão econômica para 14 anos. E ele acabou de descrever o que aconteceria com a economia egípcia durante 14 anos. Se José estivesse vivo hoje, seria o comentarista mais bem pago das notícias. Porque, você sabe, a CNN, a Fox Business, a Squawk Box e todas as outras talvez consigam projetar para o próximo trimestre, talvez, mas a maior parte é, digamos, um palpite educado. E José diz que haverá 7 anos de fartura agrícola, o que significa, estou dizendo como a água e a turbidez da água vão estar. Serão 7 anos bons e depois, nos 7 anos seguintes, a água estará baixa, não haverá muito solo nela. Essa é uma previsão incrível de José, e o rei fica impressionado e, reconhecendo que em José estava o Espírito de Deus, o faraó nomeia José como governante de todo o Egito, ficando abaixo apenas do faraó. O trabalho de José era se preparar para a fome que estava por vir. Ele constrói enormes armazéns e celeiros por todo o país, também implementa o primeiro imposto de renda. Diz ali que a fartura deixará de ser conhecida na terra por causa da fome que virá depois, pois será muito severa. E o fato de o sonho do faraó ter se repetido significa que a coisa está determinada por Deus, e Deus a realizará em breve. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem perspicaz e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito, que o faraó nomeie supervisores sobre a terra e recolha 1/5 da produção do Egito durante os 7 anos de fartura, que eles juntem todo o alimento desses anos bons e armazenem o trigo sob a autoridade do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Esse alimento será reservado para a terra durante os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não pereça por causa da fome. Então, este é um dos primeiros impostos de renda registrados na história, um imposto de renda direto de 20% sobre toda a produção na terra do Egito. E então José propôs isso por 7 anos. Enquanto tivermos 7 anos de fartura, teremos um imposto de renda de 20%, e esse imposto nos permitirá guardar grãos suficientes para que possamos sobreviver aos 7 anos de fome que virão em seguida. Então, o que aconteceu? O texto nos diz, os 7 anos de fartura que prevaleceram na terra do Egito chegaram ao fim, exatamente como José havia profetizado ao interpretar o sonho. Depois diz, e começaram a vir os 7 anos de fome, assim como José havia dito. Houve fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia pão. E então, o faraó vê que os 7 anos de fartura chegaram, mas todo mundo sabe, nesses 7 anos de fartura, que teremos 7 anos de fome. Então todos estão armazenando o máximo de riqueza possível em forma de comida, sabe? Basicamente eles estão se preparando, eles estão
sabe, enlatando, se preparando e desidratando alimentos, liofilizando e todo o resto. Eles estão armazenando comida, guardando comida em suas adegas de jardim e tudo mais, porque sabem que tempos difíceis estão chegando. Então, eu não sou necessariamente um preparador, mas enfim, há alguns bons conselhos realmente nessas histórias. Quando você sabe que tempos difíceis estão chegando, prepare-se para o futuro, sempre. Acho que são os Mormons que exigem que todos tenham comida enlatada suficiente para um ano em cada casa, porque eles fazem disso um artigo de fé, pois sabem que tempos difíceis eventualmente virão e é melhor estar preparado. Então, os tempos realmente difíceis chegam, e aí temos o primeiro e significativo grande reset da história econômica mundial. A história diz o seguinte, Gênesis 47, 43, 14. Agora não havia comida em toda a terra, pois a fome era muito severa. A terra do Egito e a terra de Canaã definhavam por causa da fome. José recolheu todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã em troca do cereal que compravam, e José levou o dinheiro para a casa do faraó. Então, a primeira etapa do empobrecimento do povo egípcio foi: se vocês querem comida, precisam entregar todo o seu dinheiro. E todos entregam todo o seu dinheiro no primeiro ano. Eles conseguiram comprar sua própria comida com as reservas que haviam guardado. Isso é a chuva caindo. Oh, louvado seja o Senhor. Vai refrescar bastante, não é mesmo, hein? Está meio quente aqui hoje, então sou grato pela chuva para nos refrescar. Vindo de Michigan, temos uma noção bastante diferente do que é realmente quente e do que é verdadeiramente frio. Certo, então a primeira etapa do grande reset é que todos precisam entregar todo o seu dinheiro, sem exceção. A próxima etapa do grande reset está no próximo versículo. Diz: quando o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã acabou, todos os egípcios vieram a José e disseram: dá-nos comida. Por que devemos morrer diante dos teus olhos se o nosso dinheiro acabou? E José respondeu: dai-me o vosso gado, e eu vos darei comida em troca do vosso gado, se o vosso dinheiro acabou. Então eles trouxeram o gado para José, e José lhes deu comida em troca dos cavalos, dos rebanhos, dos bois e dos jumentos. Naquele ano ele os sustentou com comida em troca de todo o gado deles. Vocês ainda conseguem me ouvir aí? Sim, tudo bem. Então, no primeiro ano, todo mundo entrega seu dinheiro e no segundo ano José diz: agora eu quero todos os seus animais porque vocês não podem pagar com dinheiro. Agora vou pegar seus animais. Agora, o que significa gado? Ele pede cavalos, rebanhos, bois e jumentos. Agora, no Antigo Egito, não há registro de cavalos antes da 15ª dinastia, e então, na 15ª dinastia, o Egito era governado pelo que hoje chamamos de governantes hicsos. Eles eram um povo que veio da atual Palestina e foi a primeira vez que há registros de cavalos no estado egípcio, e José foi atrás de uma carruagem puxada por cavalos, e eventualmente os Hicsos foram expulsos pela 16ª dinastia. E, depois disso você tem Moisés e sua história. Então, a pista na história aqui é por que não temos a história de José nos registros egípcios. É porque o texto diz que havia cavalos, e os egípcios, com o tempo, passaram a odiar os invasores hicsos, e eles apagaram toda a história, eles fingiram que nunca aconteceu. Quando o texto diz que José lhes deu comida em troca de cavalos, sabemos que os primeiros cavalos apareceram na época dos invasores hicsos, e isso é uma pista para a datação dessa história, certo? Mas nessa história, José pega os cavalos deles, seus rebanhos, gados e jumentos. Então, o que isso significa? Em uma sociedade agrícola, se você pega as ovelhas, o gado, as cabras e assim por diante, você está basicamente despojando-as de seus meios básicos de produção. Sim? Então, ele pegou o dinheiro deles, agora os burros deles, os Ford F-150, os cavalos deles, ele está pegando o que transporta as coisas deles para o mercado. Essas são as carroças deles, você sabe, de um cavalo vapor, 2 cavalos vapor naquela época, e ele também está pegando os animais deles. Então, ele está sistematicamente reduzindo-os à pobreza em troca de comida. O próximo texto diz: quando aquele ano terminou, eles vieram a ele no ano seguinte e disseram: não podemos esconder do meu senhor que todo o nosso dinheiro acabou, e os rebanhos de gado pertencem ao meu senhor. Não resta nada diante dos olhos do meu senhor, além dos nossos corpos e das nossas terras.
Devemos morrer diante dos seus olhos, tanto nós quanto a nossa terra. Compre-nos e compre nossa terra em troca de comida. Então eles estão se oferecendo como escravos por comida. Diz, nós, com nossa terra, nos tornaremos escravos do faraó. Apenas nos dê sementes para que possamos viver e não morrer, e para que a terra não fique desolada. Então José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era severa, e a terra tornou-se do faraó. Quanto ao povo, ele os fez escravos de uma extremidade à outra. Então este é o primeiro grande reset econômico que realmente temos na história. Há uma catástrofe econômica, a economia entrou em colapso, não há empregos e todo mundo quer sua seguridade social do governo. E o governo diz, bem, entregue todo o seu dinheiro. Depois o governo diz, entregue todos os seus veículos, meios de produção, negócios. Se você possui algo que produza valor econômico, isso agora será propriedade do Estado. E finalmente, nesta etapa, eles dizem, nos deem nossa terra, então agora vamos nos tornar inquilinos em nossa propriedade. Vocês podem ficar com nossas casas. Estamos vendendo vocês para a escravidão, para que não possuamos mais nada, mas ainda estaremos vivos porque temos comida. E alguém já está murmurando para mim o slogan moderno que acompanha isso. Você não possuirá nada e será feliz. Que é o grande reset, aquele Klaus Schwab, aquele encantador chefe do Fórum Econômico Mundial. Eles sempre parecem escolher homens que se parecem com vilões de James Bond. E o mais recente, presidente do Fórum Econômico Mundial, com seu olho esquerdo avermelhado e tudo mais. Ele parece uma figura de um filme de pesadelo. Mas ele foi o chefe da Suíça, o gigante do chocolate Nestlé, e ele disse que as pessoas não têm direito à água potável. Bem, você sabe, se essa é a atitude do chefe do Fórum Econômico Mundial, estamos com problemas. De qualquer forma, o ponto é que o faraó teve um grande reset na sociedade egípcia. O povo, em 3 anos, passou de possuir suas terras, possuir seu gado, possuir seus cavalos e burros, podendo planejar suas vidas. Em 3 anos de catástrofe econômica, eles já não possuem mais nada. Perderam dinheiro, animais, rebanhos, burros, cavalos, carros e propriedades, e agora foram vendidos como escravos. E como diria o Fórum Econômico Mundial, você não possuirá nada e será feliz. Eles estavam felizes porque tinham comida. Eles eram gratos apenas por terem comida. Agora, naqueles dias, assim como hoje, eles também tinham o estado profundo. Está escrito, somente a terra dos sacerdotes José não comprou, pois os sacerdotes tinham uma mesada fixa do faraó e viviam da mesada que o faraó lhes dava, por isso eles não venderam suas terras. Agora, quando José se tornou primeiro-ministro, o faraó lhe deu uma jovem como esposa e ela era filha de um sacerdote egípcio. Assim, José casou-se com uma das famílias sacerdotais do Egito, e os sacerdotes eram extremamente poderosos porque conseguiam prever o futuro com base nos fluxos do Nilo, mas também eram muito habilidosos nas artes ocultas. E por isso os faraós tratavam os sacerdotes com certo respeito. Eles não iam se meter com os sacerdotes. Quando Moisés foi ao faraó e transformou o Nilo em sangue, o faraó olhou para os sábios e eles disseram, nós podemos fazer isso, e transformaram água em sangue. Você se lembra dessa história? E quando Moisés jogou sua vara, os sábios disseram, nós podemos fazer isso. Eles jogaram suas varas e elas se transformaram em serpentes. Então os faraós tinham respeito pelos sacerdotes. Os sacerdotes tinham muito poder. Eles eram o estado profundo do Egito naquela época. José se casou com a classe sacerdotal, e se ele fosse taxar toda a terra da classe sacerdotal, teria que abrir mão das terras de sua própria família também. Então, os excluiu. Isso é conhecido como PORC na economia moderna. O Congresso Atos de Projetos de Lei Atos do Congresso. Existem exceções e recortes para interesses especiais. Nada é novo. Você está me acompanhando nisso? Então José disse a esse povo, agora que hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui está semente para vocês, semeiem a terra. Na colheita vocês darão 1/5 ao faraó e 4/5 ficarão com vocês, semente para o campo e como alimento para vocês, suas famílias e seus filhos pequenos. Eles disseram, você salvou nossas vidas, se meu senhor quiser, seremos escravos do faraó, ou não aprenderemos nada, ficaremos felizes. José estabeleceu isso como um estatuto sobre a terra do Egito, que o faraó deve receber 1/5.
Somente a terra dos sacerdotes não se tornou propriedade do faraó. E é interessante, que José impôs um imposto de 20% durante os 7 anos de fartura, mas isso era apenas para acumular alimentos para que pudessem passar pelos 7 anos de fome. Mas assim que entraram no período de fome, José estendeu aquele imposto de 20% para a perpetuidade. E é assim que os impostos funcionam na maioria das civilizações. Os governos criam impostos como medidas de emergência e eles duram para sempre. E quando o governo diz, quando eu estava crescendo na Inglaterra, quando o governo colocava um prédio pré-fabricado como sala de aula e eles diziam, isso é apenas uma provisão temporária, você sabia que estava lá até Jesus chegar, certo? Essas coisas temporárias feitas pelo governo nunca são temporárias. E José faz a mesma coisa aqui. Aqueles 7 anos temporários de imposto de 20% sobre a terra, 1/5 que vai para o faraó. Assim que os 7 anos de crise começam, ele estende isso indefinidamente. Então, José é muito parecido com os políticos modernos de hoje em dia, nesta história que estamos analisando aqui. Este é, de fato, o primeiro grande reset. Agora diz, houve uma fome na terra, a história continua, além da fome anterior que ocorreu nos dias de Abraão. E Isaac foi para Gerar até o rei Abimeleque dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te mostrarei. Resida nesta terra como estrangeiro. Eu estarei com você e o abençoarei, pois a você e seus descendentes darei todas estas terras, e cumprirei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Houve uma fome na terra, e Isaque quis descer ao Egito. Deus apareceu a ele em um sonho e disse, não desças ao Egito. Você não precisa ir para lá, você precisa permanecer no país que hoje corresponde a Israel moderno, ou Palestina, como os romanos chamariam. Você precisa ficar na Palestina, vivendo no seu país, criando seus rebanhos e manadas no campo, mas não leve sua família para o Egito. O Egito era o centro econômico do mundo antigo. Havia oportunidades econômicas para Isaac e sua família. Havia luxo esperando por eles no Egito. Havia comida em abundância. Eles tinham todo tipo de comida no Egito. Mas Deus disse a Isaac, antes de José e Jacó, ele diz, não leve sua família para aquelas cidades, fique no campo, permaneça com sua vida no campo. E quando a fome atingiu Jacó, se você ler a história de Jacó e José, toda vez que Jacó precisava comprar grãos, ele pagava com prata, mas também pagava com comida. Ele tinha suas próprias azeitonas, mel e coisas com as quais ele pagava. Então, vemos nesta história aqui que, Jacó e Isaac conseguiram manter suas famílias intactas durante o primeiro grande reset, ao se manterem afastados das grandes cidades do mundo antigo e viverem no campo. Eles conseguiram, em grande parte, se sustentar sozinhos. E mesmo quando Jacó queria comprar comida, ele enviava presentes de alimentos ao faraó ao mesmo tempo. Então, ele ainda tinha sua própria produção local lá em Canaã. Então, sabendo que viriam 7 anos de fome e dificuldades econômicas, Jacó teria sabido, pois estavam na principal rota comercial, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O mundo antigo inteiro sabia sobre o que estava acontecendo no Egito. E, Jacó não levou sua família para Canaã para sobreviver aos 7 anos de fome. Ele escolheu permanecer vivendo no interior, longe dos problemas, e foi lá que ele e sua família sobreviveram. E Jacó e sua família não foram vendidos como escravos durante os 7 anos de fome. Eles não perderam suas terras, não perderam suas colheitas, não perderam nada. E se você quer um alerta sobre como devemos viver de maneiras que sejam o mais autossuficientes possível. Se você está morando em um pequeno apartamento de 50 metros quadrados em Manhattan e tem apenas um dia de comida na geladeira, você estará em apuros se a cadeia de suprimentos for interrompida. Nesta história aqui, Jacó se manteve afastado das oportunidades econômicas da promessa de comida gratuita. Ele se manteve longe das tentações morais e das riquezas econômicas do Egito e viveu no campo, e foi isso que lhe permitiu sobreviver àquele primeiro grande reset. Então, esse foi o primeiro grande reset. Às vezes, pensamos nessas histórias da Bíblia, como a notável história de José. Quero dizer, José foi um indivíduo verdadeiramente incrível, mas o que ele fez ao povo do Egito teve consequências verdadeiramente catastróficas por mais 2.000 anos. Foi até a época de Cleópatra, eles ainda eram propriedade do faraó. O povo foi escravizado por centenas e centenas de anos por causa do que José fez.
Isso nos leva ao segundo grande reset, algo que estamos realmente vivendo e experimentando hoje. Assim como a classe dominante do Antigo Egito, os sacerdotes e os faraós estavam plenamente cientes de que haveria 7 anos de grande fartura, depois viriam 7 anos de severa catástrofe econômica. Da mesma forma, hoje, nossas elites políticas, econômicas e bancárias globais estão plenamente cientes do fato de que um segundo grande reset está chegando e não há nada que possamos fazer para mudar isso. E se você não acredita em mim, há uma foto no início desta semana do relógio da dívida nacional. Tem todos os tipos de números ali. Você sabe quanto custa comprar ovos, quantas pessoas estão desempregadas e assim por diante. Mas se você olhar no canto superior esquerdo, a dívida nacional do Ziaumewa, no início desta semana, era oficialmente de 36,7 trilhões de dólares. 36,7 trilhões de dólares. Estamos adicionando 1 trilhão a cada 3 meses à dívida nacional neste momento. Isso está além dos nossos piores pesadelos. Qualquer pessoa pode acompanhar o relógio da dívida online e ele aumenta independentemente de quem controla o Congresso ou a Casa Branca. Agora, a dívida oficial pode estar em 37 trilhões, mas esse número não inclui obrigações legalmente vinculativas como Medicare, Previdência Social, pensões médicas e assim por diante. O valor real é de quase 200 trilhões de dólares e simplesmente não temos como cobrir nossas dívidas. Basicamente, estamos imprimindo dinheiro para pagar as dívidas de hoje, e quando imprimimos dinheiro, estamos criando mais dívidas para o amanhã. Esse é um problema de longo prazo. Isso não foi causado por Obama, Biden ou Trump. Isso é resultado de 50 anos de um Congresso vivendo acima de suas possibilidades, e agora estamos colhendo as consequências, gostemos ou não, e está acontecendo diante dos nossos olhos neste exato momento. Esse é um problema de longo prazo, a dívida nacional nos Estados Unidos. Agora, existem duas maneiras de pagar a dívida nacional. Você pode ter um calote duro, que significa dizer aos seus credores que simplesmente não vai pagá-los de volta, mas isso levaria a uma catástrofe econômica, um colapso da confiança em todo o sistema bancário. Então, nossos políticos estão optando pela única outra opção disponível, que é o calote suave. Em um calote suave, você permite que a inflação aumente, porque quando a inflação sobe, ela corrói o valor real da dívida nacional. Então, vamos colocar isso em termos reais e práticos aqui. Se você tivesse $1.000 americanos no banco em janeiro de 2020 e pudesse comprar não sei exatamente o que, alguém me deu um desses hoje e eu realmente não sei o que é. Se você pudesse comprar 1.000 desses em 1º de janeiro de 2020 com $1.000 por causa da inflação dos últimos 4 anos, nós perdemos cerca de 25% do poder de compra do nosso dólar, de forma acumulada. Então, em 2025, esses $1.000 agora podem comprar 750 desses em vez de 1.000. E se o seu salário não mudou, isso significa que você acabou de ser desvalorizado em 25% no sistema econômico em que vivemos. E a maioria das pessoas não teve um aumento de 25% no salário nos últimos 4 anos. Então, o que isso significa é que você, como pessoa, agora vale menos para o sistema econômico. Você foi desvalorizado. Suas economias nos dizem que é bom economizar. Bem, quando você está economizando e a inflação está entre 5% e 10%, a inflação está corroendo o poder de compra dos seus dólares. Isso significa que aqueles que vivem de renda fixa estão sendo empurrados para a pobreza ano após ano após ano. Essa é uma simples realidade econômica. Você não pode evitar a matemática. Não importa muito se Trump, Biden ou Obama está no comando, esse é um problema de longo prazo que está chegando à maturidade este ano. E há várias razões pelas quais isso está acontecendo este ano. Quando falam sobre ir a Fort Knox e revalorizar o ouro, o que eles não estão falando tanto é sobre a revalorização do ouro, mas sim que uma revalorização do ouro é, na prática, uma desvalorização do dólar e da dívida. É disso que eles estão falando, da realidade econômica. Então, nos últimos 4 anos, confiscamos mais de 300 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Elmiro pertencentes à Rússia durante o conflito na Ucrânia. Os títulos do Tesouro dos Summers EWA têm sido a base do sistema financeiro global desde que saímos do padrão ouro em 1971. O que é um título do Tesouro dos EWA? Quando o governo vende dívida, quando dizem, precisamos arrecadar $1 trilhão para o nosso orçamento, eles vendem títulos. Esses são títulos, mercado de títulos. Pessoas compram títulos do Tesouro dos EPUA, dão esse $1 trilhão ao governo dos EPUA e recebem uma nota promissória do governo chamada Título do Tesouro dos EPUA. Esse título do Tesouro dos EPUA promete que em 10 anos, o governo dos EPUA devolverá esse dinheiro mais 4% ou 5%.
Mas com a inflação atualmente entre 3% e 6%, se você colocar $1 milhão em um título do Tesouro dos Israel em Iowa, você tem a garantia de perder mais de 30% desse dinheiro em poder de compra quando ele vencer em 10 anos. Então, o efeito líquido é que ninguém quer mais comprar títulos do Tesouro do EUA. É uma forma garantida de perder dinheiro, e isso sempre foi a base do sistema financeiro global. Governos ao redor do mundo negociam títulos do Tesouro do EPWR como garantia, e se a Nigéria quiser pagar pelo petróleo da Arábia Saudita, eles simplesmente entregam alguns títulos do Tesouro, porque o alicerce, o ativo de primeira linha no sistema financeiro global. Então, mas quando confiscamos $300 bilhões em títulos do Tesouro pertencentes à Rússia em 2022, e quando transformamos o sistema financeiro SWIFT em uma arma, agora, alguns de vocês podem não estar envolvidos com o SWIFT, mas com a AFM. Quando eu estava com eles, sempre que você faz uma transferência bancária internacional, ela passa pelo sistema SWIFT. Ele é controlado pelos EUA e britânicos. Foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial. Mesmo durante a Guerra Fria, ninguém interferiu no sistema SWIFT. E o mundo inteiro tem transferido dinheiro globalmente usando o SWIFT. Mas em 2022, pela primeira vez nos últimos 70 anos, nós transformamos em uma arma, excluímos a Rússia do sistema SWIFT e confiscamos títulos do Tesouro dos EUA. E o que o resto do mundo fez? Eles disseram, não estamos mais vivendo em 1950. As nações do BRICS construíram um sistema global de transferências totalmente separado, chamado M-Bridge. Assim, outros países podem transferir dinheiro sem passar pelo Supuairo e estão desenvolvendo sua própria moeda lastreada em ouro para comércio. Portanto, não precisam mais do dólar. O efeito líquido disso? O mercado de títulos do Tesouro dos EMEA está em sérios apuros. Isso significa que, se o governo quiser levantar dinheiro para pagar suas dívidas, quem vai comprar essa dívida? China, Japão e Reino Unido são os 3 maiores compradores de dívida. E, com as tarifas em vigor, China, Japão e Reino Unido disseram: chega de comprar títulos do Tesouro dos FDCCera. Perdemos os maiores compradores da nossa dívida e este ano, até junho, mais de $6 trilhões vencem. Precisamos refinanciar essa dívida. E quando assumimos essa dívida, as taxas de juros eram de 0% e agora as taxas de juros estão entre 4,5% e 5% para os títulos do Tesouro. Então nossa dívida de repente fica muito mais cara. Agora isso é um monte de coisa de economia que estou falando aqui. O ponto principal é o seguinte: quando você tem uma crise da dívida, quando ninguém compra sua dívida, suas taxas de juros precisam subir muito, muito alto para atrair compradores, e sua moeda cai drasticamente da noite para o dia. Então, do próprio Federal Reserve, há um gráfico da nossa dívida subindo até 2020. É uma subida inexorável. Não há nada que possamos fazer para parar o aumento da dívida. O que aconteceu simultaneamente ao longo desse período de tempo é que é assim que o dinheiro funcionou na América. Então, na extrema esquerda, em 1913, a coluna do ouro, o dinheiro era totalmente lastreado em ouro. Você podia trocar seus dólares por ouro. Era lastreado em ouro. Se você tivesse $1, ele valia, digamos, 42 centavos. O Congresso estabeleceu a taxa de câmbio de $1 por uma onça de ouro, e você sabia que, se fosse a um banco e dissesse, quero dinheiro, quero ouro por este dólar, eles lhe dariam ouro. E então, em 1913, foi aprovada a lei do Federal Reserve e começamos a migrar para o dinheiro em espécie, em vez de moedas lastreadas em ouro. Então, em 1933, com a Ordem Executiva 652 e a confiscação do ouro na Grande Depressão, 25% da oferta monetária do EU era dinheiro em espécie, e ouro 75%. Em 1944, com o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximando, houve o Acordo de Bretton Woods, o sistema econômico e bancário do pós-guerra, onde os Estados Unidos se tornam o centro do sistema econômico mundial e passamos a ser a moeda de reserva do mundo em vez da libra esterlina. E agora, o dinheiro em espécie representa 60% da nossa riqueza e 40% é ouro. Em 1971, saímos do padrão ouro com o presidente Nixon aqui nos Estados Unidos. Agora começamos a ter registros digitais. Depois existe dinheiro em espécie e o ouro caiu para 10%. E hoje o dinheiro é digital. Quase ninguém tem ouro e o dinheiro em espécie está no mínimo. Quase ninguém hoje em dia tem dinheiro em espécie e praticamente ninguém mais detém ouro físico. Tudo o que temos é digital e isso nos dá a ilusão de propriedade. Na verdade, nossa riqueza não passa de uma mera ilusão. Na realidade, provavelmente não possuímos nada. Você pode pensar, sim, minha conta bancária. Quando você deposita dinheiro no banco, você não é mais o dono desse dinheiro.
Você está emprestando esse dinheiro ao banco e você é um credor sem garantia depois das reformas bancárias do Obama após a crise bancária de 2008. Então, se esse banco quebrar, agora eles não têm mais um resgate, mas sim um bail-in. Eles podem pegar seus depósitos para salvar o banco e não há nada que possamos fazer a respeito. Então, quando você coloca dinheiro no banco, está entregando-o ao banco e dizendo: se algo der errado com o seu sistema bancário, você vai pegar o meu dinheiro. Isso é uma lei após a crise financeira de 2008. E talvez eu receba, sabe, alguns centavos por dólar de volta, se tiver sorte. Quando você acha que possui uma propriedade, ou digamos seu fundo de aposentadoria, seu 401, ele existe no mercado de ações para a maioria das pessoas. E quando está no mercado de ações, você não possui nada no mercado de ações. Mais de 90% dos títulos do ZEUA são de propriedade da Depository Trust Company ou de ações negociadas publicamente. Ações. Então, quando você compra ações em um fundo mútuo, você está no final da fila de prioridades. Então, se algo der errado no mercado de ações e houver uma queda ou falências, existem bancos e instituições financeiras que têm prioridade sobre seus ativos muito antes de você mesmo ter acesso a eles. Por isso que falamos sobre termos a ilusão de riqueza. Se você não possui fisicamente, você não é o dono. Esse é o ponto principal aqui. Estamos diante de um grande e significativo reset. Você pode observar neste gráfico aqui, e este gráfico é de fato muito interessante e digno de nota. Você vê que o vermelho representa a remuneração dos trabalhadores e o amarelo é a produtividade na economia do Zemniawa. A remuneração e a produtividade aumentaram desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a saída do padrão ouro com Nixon em 1971. Eram paralelas. Isso significava que nas décadas de 1940, 1950 e 1960, era possível sustentar uma família com uma renda. Uma única renda pagava uma casa, sustentava a família e ainda dava para ter um carro. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. E então nós saímos do padrão ouro e o que realmente aconteceu foi que a remuneração dos trabalhadores estagnou, mas a produtividade continuou a crescer de forma constante. E esse abismo, essa grande diferença aqui, em vez de todo esse lucro ir para os trabalhadores, foi para as grandes corporações americanas. Atualmente, o 1% mais rico da sociedade americana possui mais de 50% de todos os ativos do ZEUA. Então, o sistema econômico está meio que se quebrando. O que isso mostra aqui é que, de 1971 até agora, não é mais possível sustentar uma família com uma renda comum. Todos nós sabemos que isso é verdade. Agora, é preciso que duas pessoas trabalhem em tempo integral e talvez ainda tenham um emprego de meio período só para conseguir pagar as contas, e todos nós estamos vivendo de salário em salário. Porque, ao sair do padrão ouro e com a desvalorização do dinheiro, o dólar com o qual você é pago, a perda do poder de compra significa que os lucros não vão mais para as pessoas. Agora, eles vão para as corporações. Então, o que estamos enfrentando é um ciclo vicioso de dívida com a dívida nacional. Neste momento, precisamos emitir mais dívida porque os gastos do governo estão fora de controle, então precisamos emitir mais títulos do governo este ano. Mais títulos do governo significa que há menos demanda, porque não existe uma demanda infinita para essa oferta. E para isso é preciso ter taxas de juros mais altas para atrair a demanda. Taxas de juros mais altas significam mais dívida para pagar todo mês sobre a dívida nacional. Está em um círculo vicioso. Isso é um ciclo vicioso da dívida e os Estados Unidos estão entrando. Nossa dívida agora é tão grande que estamos entrando no ciclo vicioso da dívida, em que o pagamento dos juros se torna o maior item do orçamento federal. E isso já está acontecendo agora. Então, toda vez que as taxas de juros sobem, a quantia de dinheiro que pagamos para servir a dívida também aumenta. E isso leva a um grande reset. Então, as consequências do ciclo da dívida são que, se não conseguirmos compradores suficientes para comprar nossa dívida neste verão, o Federal Reserve terá que intervir e talvez comprar de 2 a 6 trilhões de dólares em dívida. Eles simplesmente vão criar esse dinheiro do nada. Quando você cria 6 trilhões de dólares do nada, todos os seus dólares na sua conta bancária são desvalorizados ao mesmo tempo. Assim, o afrouxamento quantitativo será usado pelo Federal Reserve para comprar títulos do Tesouro do ZEUA. Isso resulta em uma desvalorização sistemática do poder de compra e do valor de câmbio do dólar americano. Isso leva a um aumento da oferta de dinheiro, alimentando ainda mais a inflação de preços para os consumidores do dia a dia. A inflação mais alta corrói o valor real da dívida nacional. É isso que o governo quer, diminuir o valor real da dívida. Mas a inflação mais alta só pode ser combatida reduzindo a oferta de dinheiro, o que eles não querem fazer, ou aumentando as taxas de juros. Mas isso também aumenta os pagamentos da dívida nacional.
De qualquer forma, suas economias, seus salários e sua aposentadoria vão perder valor real, e todos nós enfrentamos um empobrecimento sistemático. Minha esposa diz que eu tenho uma habilidade única de animar as pessoas, então espero que você esteja devidamente animado nesta tarde. Não estou adoçando realmente nada, mas a dívida agora é muito grande que algo simplesmente precisa ceder. Agora, aqui está um Jeep UAZ russo. Quero dar um exemplo do que acontece quando sua moeda desvaloriza da noite para o dia. Em 1996, eu estava no Azerbaijão e queríamos comprar um Jeep UAZ, um veículo off-road. E naquela época custava aproximadamente $12.000 para comprar um veículo Jeep UAZ. E na verdade é um ótimo veículo off-road. Na verdade, ele tem um centro de gravidade relativamente baixo. Ele pode subir colinas íngremes melhor do que a maioria dos carros ocidentais. A maioria dos nossos SUVs tem centros de gravidade altos. Um centro de gravidade baixo e fácil de consertar. Contanto que você tenha um martelo e um pouco de barbante, você pode consertar a maioria das coisas nesses carros. E queríamos comprar um desses por os $12.000. E então, da noite para o dia, o rublo russo colapsou de 6 por dólar para 21 por dólar e depois para 60 por dólar, tudo isso em poucas semanas. E nós nunca tivemos um colapso do dólar na história americana. Mas quando você está morando em outro país e a moeda deles colapsa em relação ao dólar, há mudanças instantâneas e dramáticas da noite para o dia. Então eu queria comprar 6 desses, um por os $12.000. Então o dólar, o rublo colapsou porque eles não conseguiam encontrar compradores para a dívida do governo russo. E passamos de 6 para 60 rublos por dólar e eu percebi. Espera aí, eles ainda estão precificando esses veículos em rublos. Então agora eu posso comprar 6 Jeeps UAZ por os $12.000 em vez de apenas um Jeep UAZ. Então, o que você acha que fiz? Fui e comprei 6 Jeeps UAZ. Por que compraria 6 Jeeps UAZ? Te direi por que 6 Jeeps UAZ. Porque quando a União Soviética existia, a qualidade dos veículos era tão ruim que ninguém queria um veículo novo. Porque quando o veículo saía da linha de produção, ele não funcionava. Você queria comprar um veículo com 6 meses de uso porque o dono teve tempo de verificar se o motor realmente funcionava. Alguns de vocês estão concordando com a cabeça, irmão, sim. E então comprei 6 desses Jeeps UAZ porque precisava de 3 para peças de reposição e 3 para funcionar. Ok, got it? E tivemos algumas aventuras realmente memoráveis naqueles grandes caminhões. E o jovem que estava sentado ali com meu filho, sentado lá atrás, o Marty Phillips, bem ali. Eu viajei com o pai dele pela Geórgia e Turquia até... Geórgia, quer dizer, na Turquia estávamos indo para o Azerbaijão e estávamos sendo seguidos, alguns diriam perseguidos, por um policial georgiano. Eu estava no final da fila de 6 Jeeps UAZ. Íamos a 35 milhas por hora descendo para o desfiladeiro na fronteira com a Turquia, com um carro da polícia georgiana nos seguindo, luzes e sirenes ligadas, e um policial georgiano pendurado na janela balançando uma espingarda. Eu olhava pelo retrovisor pensando, o que será que ele quer? Ele não disse nada em inglês. Fingi que ele não quisesse falar comigo. Continuei dirigindo por quilômetros, e quando chegamos à fronteira, o policial georgiano, muito irritado comigo, porque eu estava acima do limite de velocidade, eu estava a 35 milhas por hora. Ele gritava e berrava comigo, e conseguiu se comunicar muito bem apesar da barreira do idioma. Enquanto estávamos dirigindo, um jovem, o pai dele e eu conversavam, e ele disse, olhe na sua carteira, o que você tem aí? Olhei na minha carteira, e eu tinha um cartão da biblioteca do Newbold College, e ele tinha um cartão da biblioteca da Universidade Adventista do Prata, na Argentina. Então sabíamos o que ia acontecer. Ele ia pedir nossa carteira de motorista. Então paramos, e ele gritou e berrou com a gente, e nós meio que... Sempre era melhor fingir que não sabia de nada, sabe? E finalmente, ele pediu nossa carteira de motorista. Então fizemos todo um teatro dizendo, não queremos entregar, não queremos entregar. Mas no fim, coloquei a mão na carteira e entreguei meu cartão da biblioteca do Newbold College. E meu amigo entregou o cartão da biblioteca da Universidade Adventista do Prata, da Argentina. E o homem disse, voltem ao meu escritório 30 milhas atrás amanhã e vocês podem pegar o cartão da biblioteca. Sabíamos que ele queria um suborno e nos deixaria ir. Não íamos pagar o suborno, era um jogo de blefe. Então dissemos, voltaremos amanhã pegar nossas carteiras de motorista. Não podemos ir a lugar algum sem elas. E então, eu dei meu nome a ele. Acho que meu nome era Mikhail Misha, que é Michael Mouse. Endereço Sunset Holly, Sunset Boulevard, Hollywood. E em outra ocasião eu era Charles Windsor, endereço Palácio de Buckingham. E então, de qualquer forma, o cara foi embora com o meu cartão da biblioteca de Newbold e nós atravessamos a fronteira para a Turquia e seguimos viagem. De qualquer forma, o ponto da história é que, quando a moeda colapsa, como aconteceu na Rússia, quando passou de 6 para 60 rublos da noite para o dia, você não conseguia comprar nada nas lojas porque ninguém tinha dinheiro para comprar.
Os bancos, não tinham rublos suficientes disponíveis. Então, se você fosse ao banco com 100 rublos hoje, eles lhe dariam amanhã, quando antes da crise eles lhe devolveriam, os 100 lhe devolveriam 600 rublos. Mas agora vai de os 100 para os 60. Você está olhando para 6.000 rublos para cada os 100 reais que você entrega a eles. Eles simplesmente não têm dólares suficientes. Então você tem rublos e os bancos ficam sem dinheiro às 10 horas todos os dias. E só para colocar em perspectiva, se passássemos pela mesma situação hoje, digamos que um Prius novo custa o 35.000 reais 0 km. Se passássemos pela mesma coisa, um Prius novo custaria mais de 200.000 dólares amanhã. O que aconteceria com a demanda por novos Prius? Certo? Ufa. E toda a atividade econômica simplesmente para quando há uma crise bancária, quando há uma crise de dívida e uma crise cambial. Então, estamos olhando agora para uma grande e significativa reinicialização de proporções verdadeiramente semelhantes ao que aconteceu no Egito de José. A inflação é de fato uma política federal estabelecida e em vigor. O governo fica feliz em manter a inflação em 3, 4, 5% porque é um imposto de fato sobre as pessoas e é um calote suave na dívida nacional. E então este ano temos uma crise dos títulos. Se você acompanha o mercado de títulos como deveria estar acompanhando o mercado de títulos, que é o que acontece com os títulos do Tesouro dos Estados, saberá que o governo está tendo dificuldades para vender sua dívida. As pessoas não querem mais a nossa dívida, porque sabemos que a inflação vai simplesmente corroer o valor desses títulos do Tesouro, e os governos ao redor do mundo estão investindo no único ativo de nível 1 disponível, que é o ouro. E assim, os nossos governos no mundo de hoje sabem que o nosso sistema monetário fiduciário está morrendo diante dos nossos olhos. Estamos enfrentando um reset global, gostemos ou não. O poder de compra da libra, do peso, do iene, do euro, do dirham e do dólar está morrendo diante dos nossos olhos. E se você não acredita em mim, seu salário rende mais agora do que rendia há 4 anos? Não, muito menos. Então, os governos ao redor do mundo estão migrando para a nova forma de sistema monetário, que são as moedas digitais ou moedas digitais emitidas por bancos centrais. E assim, nós temos o euro digital que será lançado até outubro deste ano, conforme anunciaram há algumas semanas na Europa. A libra britânica eles vão chamar de Brit Pound. Eles estão lançando uma libra digital no Reino Unido para substituir a libra esterlina. E o presidente Biden emitiu uma ordem executiva, você pode ler sobre isso lá. E a ordem executiva foi emitida quando ele era presidente para instruir o Tesouro e os departamentos de justiça a desenvolverem os mecanismos para que possamos lançar também um dólar digital nos Estados Unidos. E eles já lançaram a primeira etapa, chamada FedNow, se você já ouviu falar do sistema FedNow. A infraestrutura está sendo preparada. Trump disse que não vai fazer isso, mas a infraestrutura está sendo preparada ao nosso redor, então eles só precisam apertar um botão quando decidirem implementar. Com moeda digital, você não possuirá nada e será feliz. Você será escravo do sistema. Você não poderá ter economias fora do sistema se estiver usando a moeda digital. Por quê? Porque a moeda digital é controlada pelo governo. Ele pode dizer, você só pode ter certos limites de poupança na sua conta bancária. Se na Europa são necessários 4.000 reais para sustentar uma família por um mês, o governo pode dizer, você só pode economizar até no máximo 3.000 reais em euros digitais. Se você só puder economizar o equivalente a 3 semanas de dinheiro na sua conta, isso significa que você é um escravo do sistema. Você tem que continuar trabalhando. Se o governo quiser te taxar, ele simplesmente retira 10% de imposto da sua moeda digital. Quando estive no Chipre em 2006, o governo tirou 10% das contas de todo mundo, do sistema do euro. Todos nós acordamos e dissemos, para onde foi o nosso dinheiro? O governo pegou, não há nada que ninguém possa fazer. Então essas coisas acontecem na vida real. Elas já aconteceram na Europa e estão acontecendo em outras partes do mundo também, a manipulação das moedas digitais. Então estamos enfrentando um reset digital. Quer a gente goste ou não, isso está vindo em nossa direção. Na Europa, algumas das propostas são terríveis. Eles estão propondo que você só possa gastar seus euros dentro de uma certa distância da sua casa. Essa medida impede você de viajar. Isso reduz as emissões de carbono, então você não pode voar para lugar nenhum. Toda vez que eu vou pela United ou American, está escrito na passagem, este voo produziu tantas toneladas de dióxido de carbono por passageiro. No momento, eles estão monitorando e medindo isso, mas aquilo que eles monitoram e medem, em breve irão controlar. Eles vão impor um limite de carbono para o quanto você pode viajar em um ano. Então, quando moedas digitais forem implementadas, governos poderão programar como você usa seu dinheiro para impedir que o utilize em itens considerados socialmente indesejáveis.
Por exemplo, eles podem proibir você de comprar armas ou munição se você defende a Segunda Emenda. Eles podem proibir você de comprar literatura como O Grande Conflito ou Eventos Finais. Vale a pena investir agora em literatura, porque quando a internet estiver completamente controlada e você não puder gastar seu dinheiro com literatura, ainda poderá distribuir literatura. Talvez seja um dos últimos ministérios que teremos. Por isso, quero encorajar vocês, como adventistas, a comprarem o máximo de literatura que puderem agora e distribuírem o máximo possível. Distribua como as folhas do outono, porque uma vez que isso está na estante de alguém, nunca poderão tirar. Distribua literatura enquanto ainda pode. E assim, no primeiro grande reset, quando Jacó escolheu viver no campo, longe do boom econômico dos 7 anos de fartura, e guardou sua riqueza em moedas de prata, foi com isso que ele pagou por sua comida. Então, hoje, os sistemas bancários do nosso mundo entendem, e nos últimos 5 anos, os bancos centrais do mundo têm comprado ouro em quantidades recordes. E se você acompanha o preço do ouro é como o canário na mina. Os bancos estão comprando tanto ouro quanto conseguem fisicamente, porque sabem que, quando o grande reset chegar e o dólar não valer nada, o que importa é quanto ouro você tem. Quando Trump publicou um tweet na semana passada dizendo: "A regra de ouro é esta. Quem tem mais ouro faz as regras." Trump entende, e por isso não é por acaso que de janeiro a março deste ano, mais de 2.000 toneladas de ouro foram de Londres para os Estados Unidos, para os cofres da COMEX em Nova York. Que Trump está repatriando nosso ouro porque ele sabe que o sistema do dólar está morrendo e haverá algum tipo de sistema lastreado em ouro no futuro, em um futuro próximo. A maioria dos cidadãos americanos não presta atenção a isso, mas se você não tiver riqueza independente do sistema, será escravizado como os egípcios foram. Se você tem riqueza e está vivendo no campo, fora do sistema, então está melhor preparado para enfrentar o que está por vir. Este é o grande reset que estamos enfrentando. O ouro e a prata em barras não têm risco de contraparte. Você possui, você guarda. Se o banco falhar ou o dólar colapsar ou a inflação corroer o poder de compra do dólar, você terá esse metal. Ele pode ser negociado globalmente sem medo de sanções pelo governo federal dos EUA e é aceito mundialmente como a forma suprema de reserva de riqueza em todas as civilizações. O panorama geral hoje é que estamos no meio de outro grande reset que levará à escravidão econômica para aqueles que não estiverem preparados. E isso nos leva, e veja as consequências na tela, o impacto do segundo grande reset é que a classe trabalhadora não tem nada a perder, então eles não se preocupam tanto com isso. A classe média tem tudo a perder e as elites sociais têm tudo a ganhar. Esse é o efeito líquido do reset atual que está acontecendo. Então, se você se considera classe média, você tem tudo a perder neste momento. Se você é da classe trabalhadora e não tem nada a perder, não está preocupado com moedas digitais, porque não tem nada a perder. E se você faz parte das elites sociais, se está entre os donos, como os donos do Facebook ou da Amazon deste mundo, não tem nada a temer, porque você vai se beneficiar desse reset. Então é isso que está vindo em nossa direção. O primeiro reset foi no Egito de José. Agora estamos vivendo o segundo reset neste exato momento. Agora quero falar sobre o terceiro e, sem sombra de dúvida, o mais importante reset de todos. Antes que Jesus volte, Deus vai derramar seus juízos sobre os ímpios, aqueles conhecidos como as 7 últimas pragas. Antes que isso aconteça, haverá uma união perseguidora no tempo do fim entre Igreja e Estado, liderada pelo papado, impondo uma adoração falsa e perseguindo até a morte aqueles que são fiéis a Deus e aos seus 10 mandamentos. Naquela crise final, o livro do Apocalipse revela no capítulo 18, descrevendo um colapso econômico global que destrói tanto o comércio mundial quanto a Babilônia espiritual. E por que Deus traz juízo sobre a Babilônia espiritual? Você encontra a pista em Apocalipse 18, 5 e 24. Diz que é por isso que Deus traz juízo sobre a Babilônia espiritual. Diz: "Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades, e em ti se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra." E assim, Deus vê a perseguição aos seus santos e trará juízo sobre os poderes espirituais deste mundo, que estão colaborando com os poderes econômicos deste mundo para perseguir os santos de Deus. Deus conhece os seus, e um dia ele fará justiça àqueles que perderam suas vidas por ele. Isso é uma boa notícia. Agora, Jesus falou sobre o grande reset, pelo qual todos precisamos passar para sobreviver à crise final e entrar no reino de Deus. Jesus disse o seguinte em João 3, 3, 5, ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê?
Reino de Deus. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E assim, o grande reset final, que acontece em um nível pessoal sobre o qual você tem controle direto até hoje, é a nossa, minha necessidade e nossa necessidade de nascer de novo para que possamos ver o reino de Deus. Não me interesso por resets econômicos que me transformam escravo, onde dizem, você não terá nada e será feliz. O que me interessa é o grande reset em que não precisarei guardar ouro. Um dia, na verdade, eu vou andar em ruas de ouro. Sabe, ninguém guarda asfalto em casa hoje em dia. E nós achamos que o ouro é precioso hoje, ouro e prata, mas se eu vou andar em ruas de ouro, então Deus tem algo muito mais valioso para nós no céu. E que o reset definitivo que realmente importa, que importa para a eternidade, é a necessidade de nascer de novo e a necessidade de nascer de novo diariamente. Esse reset espiritual envolve o batismo por imersão, como encontramos em Romanos 6. Isso simboliza a nossa morte ao antigo modo de vida e um ressurgimento nova vida em Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo. Em nível corporativo, como corpo de cristãos, o grande reset envolve um reavivamento. A irmã White chama de uma piedade primitiva entre o povo professamente de Deus. A irmã White descreve isso. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de nossas necessidades. Ela continua: não há nada que Satanás tema tanto quanto o povo de Deus abrir caminho, removendo todo impedimento, para que o Senhor derrame espírito sobre a igreja enfraquecida e congregação impenitente. Se dependesse de Satanás, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, o fim dos tempos. E então, do que eu precisaria? O que todos nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, é do grande reset, o reset espiritual diário, a precisão de nascer de novo todos os dias. Não é apenas nós, como adventistas, não acreditamos em uma vez salvo, salvo para sempre. Acreditamos em uma vez salvo e salvo diariamente, afirmando manhãs meu relacionamento aliança com meu Pai Celestial, pedindo manhãs pelo batismo Espírito Santo. Senhor, enche-me tanto com teu Espírito, laves obras da carne e tragas para minha vida bela colheita, frutos teu Espírito. E assim, esse é o reinício diário. Cada um de nós precisa ter certeza de um dia não vamos acumular ouro, mas andar por aquelas ruas de ouro. Segundo Crônicas 7,14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, então eu, isto é, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei pecado e sararei sua terra. E ao longo da história da salvação, o avivamento sempre vem em resposta à oração. Você não encontra nenhum avivamento na história da salvação que não tenha vindo como resposta à reunião dos santos em oração, seja de grupos de estudantes reunidos na Idade Média, seja nos grandes avivamentos do movimento wesleyano ou no norte da Índia no final do século XIX, com os anglicanos ou qualquer movimento de avivamento que você analisar. Ao longo da história da salvação, avivamentos começam quando pessoas se reúnem e oram, perdoam, se reconciliam e dizem: Senhor, que nada venha entre ti e nós queremos receber o teu Espírito, mas não teremos dívidas. Nossas mãos estão abertas para ti e estamos suplicando pelo derramamento do teu Espírito Santo. E se quisermos um avivamento em nossas igrejas, precisamos orar juntos por ele, tornando isso um assunto de oração. Senhor, como igreja queremos esse avivamento. O verdadeiro grande recomeço acontece quando estamos abertos e buscando o enchimento do Espírito Santo. A irmã White diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior necessidade. Se você sair deste dia com uma prioridade, o reavivamento da verdadeira piedade, família, coração e lar. Essa é a minha maior necessidade. Essa é a necessidade. Ela diz: precisamos ter a santa unção de Deus, o batismo do seu Espírito, pois este é o único agente eficaz na divulgação da verdade sagrada. É o Espírito de Deus que vivifica ou dá vida às faculdades inertes da alma para apreciar as coisas celestiais e atrai as afeições para Deus e para a verdade. E esse grande recomeço se manifestará na chuva serôdia. Ela continua dizendo em O Grande Conflito: a obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada, e o derramamento do Espírito Santo e a abertura do Evangelho que ocorreu em Pentecostes para fazer brotar a preciosa semente, assim a chuva serôdia será dada ao final para o amadurecimento da colheita. A grande obra do Evangelho não deve se encerrar com menos manifestação do poder de Deus do que marcou o seu início. Em Pentecostes acontecerá novamente. E ela continua dizendo:
As profecias cumpriram no derramamento da chuva temporã, na abertura do Evangelho, novamente cumpridas na chuva serôdia ao final. Servos de Deus, com rostos iluminados, resplandecendo de santa consagração, apressar-se-ão de lugar em lugar para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a terra, o aviso dado, milagres realizados, doentes curados, sinais maravilhas seguirão crentes. E eu quero ver esse dia. E se eu quero ver Jesus voltando, vou precisar passar por esse derramamento da chuva serôdia. E se eu quero participar do derramamento da chuva serôdia, preciso nascer de novo diariamente. Eu preciso me unir aos meus irmãos e irmãs no meu distrito, na minha igreja, perdoando, buscando reconciliação e suplicando a Deus. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre esta congregação. Esse é o maior reinício no qual nós podemos participar. Nós não podemos controlar o que o Congresso ou o presidente Trump fazem, mas podemos controlar como nos relacionamos com nosso Pai Celestial. E Deus prometeu que se pedirmos o Espírito Santo, nós o receberemos. Se você buscar o Espírito Santo, você encontrará. Se você bater a porta, então a porta do seu coração será aberta para a presença do Espírito Santo. Assim, a promessa tripla de Deus a nós, através de Jesus, no Evangelho de Lucas, é que Deus se alegra em dar seu Espírito Santo àqueles que pedem. É possível experimentarmos, talvez em microcosmo, em nossa comunidade, em nossa igreja, um vislumbre da chuva serôdia. E quando Deus derramar seu Espírito em todo o mundo, ficaremos maravilhados com o que Deus fará. A irmã White descreve em outro lugar que, quando a chuva serôdia for derramada, nossa maquinaria humana será deixada de lado com o Espírito Santo. Ou seja, grandes partes da nossa estrutura eclesiástica serão varridas, porque não pode colocar vinho novo em odres velhos. E assim, quando a chuva serodia for derramada, algo incrível vai acontecer, mas podemos participar disso e ter um antegosto hoje, suplicando ao Senhor em oração unida em nossas igrejas. Pai, perdoa-nos, que possamos perdoar uns aos outros, que sejamos um lugar seguro para trazer novos discípulos, onde experimentarão o amor de Deus. E, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo hoje, porque com o Teu Espírito tudo é possível, e sem ele, somos apenas cumprindo rituais. Isso é algo que podemos experimentar hoje. Não temos controle sobre esses reajustes econômicos dos quais falamos, que serão catastróficos para muitas pessoas. Mas se participarmos do reinício espiritual que precisa nascer de novo, temos a promessa da vida eterna e de ver Deus agir ao nosso redor. E é desse reinício que eu quero fazer parte disso. Então, como recebemos esse batismo do Espírito Santo em nossas vidas? Bem, apenas alguns versículos aqui e já caminhamos para a conclusão. O primeiro exemplo está em Lucas 11, 9, 13, na Palavra Sagrada. Está aqui. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Neste trecho, Jesus promete que se pedirmos ao nosso Pai Celestial o dom do Espírito Santo, Ele nos dará esse Espírito Santo. Portanto, peça a Deus pelo Espírito Santo todos os dias. Eu não sei com que frequência você reza o Pai Nosso, mas na verdade deveríamos rezar o Pai Nosso todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas. Com que frequência você peca? Provavelmente todos os dias. E se eu morresse com pecados não confessados, isso significa que estou perdido ou salvo. Vou deixar isso nas mãos de Deus, mas não quero viver com esse pensamento. Então eu oro todos os dias, Pai, perdoa-me pelos meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Quando rezamos o Pai Nosso e pedimos o derramamento do Espírito Santo, essa é a primeira maneira pela qual podemos experimentar o batismo do Espírito Santo diariamente. A segunda coisa que fazemos é João 8:29. Jesus, descrevendo o seu próprio ministério, diz: "E aquele que me enviou está sempre comigo. Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço aquilo que lhe agrada plenamente." Não apenas pedimos o dom do Espírito Santo diariamente, mas buscamos fazer a vontade de Deus diariamente. Quando você ora no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sobre qual pequena parte do planeta Terra eu realmente tenho algum controle específico? Apenas é o meu próprio, o que está acontecendo bem aqui. Minha vida pessoal. Talvez eu não tenha muito controle em casa, mas pelo menos sobre o que está acontecendo na minha cabeça, o que está acontecendo no meu coração. Então, quando oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O único lugar onde posso colocar isso em prática é dentro destas quatro paredes, dentro deste corpo, desta mente, deste coração. E assim, quando você ora, seja feita a tua vontade na terra como no céu, estamos dizendo: Senhor, quero fazer a tua vontade de todas as formas possíveis. Quero que teu reino, teus princípios, teus mandamentos reinem supremos na minha vida, em vez de meus desejos caídos e inclinações caídas.
Então pedimos a Deus o dom do Espírito Santo. Estamos buscando, pela vontade de Deus, ter um coração indiviso, buscando a glória e a vontade de Deus, orando para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, o que significa que estamos abertos a receber o dom do Espírito Santo. O Salmo 119, 25 diz: Minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E a palavra vivificar, revivificar, é a mesma que a palavra quicken no inglês antigo. Significa dar vida novamente. Então, quando diz, vivifica-me segundo a tua palavra, significa, estou espiritualmente morto, mas quando leio a tua palavra, tu me dás vida espiritual novamente. Eu pedi a Deus o dom do Espírito Santo. Procuro todos os dias honrar a vontade de Deus, dar glória a Deus, para que Deus seja glorificado na minha vida e nas decisões que tomo. Em terceiro lugar, eu leio a palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus transforma vidas humanas. Estou falando aqui sobre uma vida devocional ativa, um relacionamento pessoal e significativo com o Senhor. Não é apenas você ir à igreja e depois deixar sua Bíblia juntando poeira pelo resto da semana. Estou falando sobre ler a Bíblia de forma sistemática todos os dias, ok? E se você não tiver certeza de onde começar, eu diria que no dia 1º de janeiro, comece em Gênesis 1, descubra quantas páginas tem na sua Bíblia, divida por 365, essa é sua leitura bíblica do dia. E todos os dias eu leio 4 páginas da Bíblia. E todos os anos eu leio a Bíblia toda. Na maioria dos anos eu termino em outubro, então tenho novembro e dezembro para revisar os evangelhos uma segunda vez, e você volta para Gênesis. Você faz isso ano após ano, após ano, após ano. É impressionante o que Deus faz na sua mente. E quando você lê a Bíblia assim, você sabe a vontade de Deus sem precisar procurá-la. Da mesma forma que eu, casado por 25 anos e meio com minha esposa, se alguém me perguntar sobre algo, você gostaria de vir à nossa casa no próximo sábado à noite? Eu sei exatamente o que minha esposa vai dizer, antes mesmo de eu ter que perguntar. É isso mesmo, senhores? Sim? Não? Tudo bem. Quando minha esposa diz, vamos sair para comer no meu aniversário de casamento, eu sei que é no Olive Garden que ela quer ir. Não preciso perguntar a ela. Depois de 25 anos, é Olive Garden, eu sei disso. Tudo bem? E da mesma forma, quando você anda com o Senhor e lê a sua palavra todos os dias, quando surgem perguntas ao acaso na sua vida, muitas vezes você não precisa sair procurando um texto. Você já sabe qual é a vontade de Deus sobre aquele assunto porque você leu tantas vezes. Assim, ter familiaridade com a palavra de Deus significa que, quando surgem perguntas, você sabe, ok, esta é a vontade de Deus sobre o assunto, sem precisar se angustiar. Então, peça a Deus o dom do Espírito Santo, busque glorificar a Deus nas decisões que você toma e encha sua mente com a palavra de Deus. Atos 2:1 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o Espírito Santo foi dado quando aqueles discípulos estavam unidos em amor pelos perdidos e necessitados. A principal preocupação deles não era consertar os tapetes da igreja, era trazer pessoas para o corpo de Cristo. E quando estamos unidos em nosso amor pelos perdidos, e temos um fardo pelos que não têm voz em nossas comunidades, e temos um desejo de trazer todas as pessoas para o reino de Deus, é aí que o Espírito Santo sabe, Deus sabe que pode derramar seu Espírito Santo sobre aquela igreja. Então, quando eu estava no ministério pastoral, nós simplesmente tínhamos uma meta de fé. Então, digamos que é o ano 2000, então queremos 20 batismos em uma igrejinha. Essa é a nossa meta de fé. Nós oramos por isso, conversamos sobre isso, trabalhamos para isso e Deus nos dava 20 batismos. E sabe de uma coisa? Nós fazíamos A, B e C, mas Deus nunca nos trouxe batismos por A, B e C. Ele trazia por X, Y e Z. Por que então? Ele queria ver que estávamos trabalhando por almas, queríamos ganhar almas dispostos a fazer nossa igreja crescer. Quando sua igreja cresce, a dinâmica de poder muda. Muitas pessoas não querem que suas igrejas cresçam porque a dinâmica de poder muda. Se você tem uma igreja com 50 pessoas, há pelo menos 3 famílias dominantes. No conselho, há 20 anos. Se a igreja cresce para 100 membros, na próxima comissão de nomeação, essas 3 famílias dominantes já não têm a mesma posição de destaque e ficam incomodadas. Portanto, as relações de poder mudam à medida que a igreja cresce. E é por isso que muitas pessoas preferem ser um peixe grande em um lago pequeno do que um peixe menor em um lago muito maior. E assim, quando nos unimos em amor e servimos sacrificialmente, minha experiência na Village Church, vimos o Espírito Santo ser derramado de maneira poderosa, porque aquela igreja era uma máquina de missão. Todo mundo estava envolvido na missão. As pessoas continuavam se juntando porque queriam fazer parte de algo especial, maior do que elas mesmas. Elas queriam ver Deus em ação. E não há lugar melhor para ver Deus em ação do que envolver na missão pelos perdidos, aqui na Carolina do Sul.
Peça a Deus o dom do Espírito Santo, honre e glorifique a Deus em cada decisão, encha sua mente com a palavra de Deus, una-se em amor pelos perdidos. Unidos no desejo de levar o Evangelho ao mundo, o Espírito Santo será derramado e Atos 1:8 seja ativo no testemunho do Evangelho. Jesus disse o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E assim o Espírito Santo foi prometido, especialmente àqueles que testemunham sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E essa palavra, vocês serão minhas testemunhas, a palavra testemunhas é martureu. Martus é o substantivo, martureu é o verbo. E da palavra martus nós tiramos a palavra mártir. E uma testemunha, e quando João ou Lucas em Atos escreve isso, uma testemunha era alguém que era chamado pelas autoridades romanas e lhe diziam: ofereça incenso a César, Kaiser Kyrios, César é Senhor. E os cristãos respondiam: não, Jesus Kyrios, Jesus é Senhor. E eles eram avisados: se você não oferecer incenso a César, nós vamos executá-lo, jogá-lo aos leões, decapitá-lo, queimá-lo vivo. E ser uma testemunha significa que você testemunha em um ambiente legal onde tudo está em jogo. É isso que a palavra testemunha significa no contexto do Novo Testamento. E Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, vocês vão testemunhar sobre mim, independentemente do custo pessoal. Vocês serão as testemunhas do fato de que eu sou o Senhor ressuscitado e que voltarei, não importa o que a sociedade pense de vocês ou as consequências sociais, políticas ou pessoais de tomar essa posição. Sabe, Lenin entendeu isso. Lenin disse: Jesus virou o mundo de cabeça para baixo com 12 discípulos. Ele disse: me dê 100 estudantes comprometidos com o marxismo, e eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Lenin entendeu que o poder de uma pessoa convicta pode moldar uma nação. E assim, devemos ser testemunhas, ou seja, não apenas cristãos, quando é confortável, quando é fácil, quando é conveniente. Quando tudo está em jogo e enfrentamos a iminente perda da nossa carreira, de amizades valiosas e da nossa própria família, isso significa ser testemunha de Jesus Cristo. E ser testemunha de Jesus Cristo não significa morrer fé, significa viver fé independentemente das consequências, até mesmo se necessário, incluindo morte. Mas significa que você vive fé e não sente vergonha, nem pede desculpas por amar Jesus Cristo. E meu time de futebol favorito, Liverpool. Alguém aqui conhece o time de futebol Liverpool? Ok, eu nasci perto de Liverpool. Eu torço para o Liverpool a vida inteira. Eles ganharam a Liga Inglesa no último final de semana. Ao redor do mundo, as pessoas estão comemorando porque é uma marca global e estão vestindo camisas do Liverpool pelo mundo. As pessoas não têm vergonha do seu time de futebol. Elas têm orgulho do seu time. Elas cantam músicas sobre o seu time. Elas tatuam nomes de jogadores por causa do seu time. Se ao menos os cristãos fossem tão apaixonados por Jesus Cristo e não tivessem vergonha de carregar o nome de Jesus no trabalho, no parque e em suas vidas. Vocês serão minhas testemunhas, disse Jesus, e ele promete que quando você der um passo de fé, colocando tudo em risco por Deus e testemunhando o que Jesus significa para você em sua vida, é nesse momento, diz Jesus, que o Espírito Santo será derramado sobre você com poder. A palavra é dinamite, dunamis. E dessa palavra dinamite, tiramos a palavra dinamite, dunamis. Deixa-me te perguntar uma coisa. Se a dinamite entra na sua vida e explode, alguma coisa permanece igual? Não. Diz Jesus em Romanos 1, Jesus foi declarado com poder, com dinamite, como Filho de Deus por meio de sua ressurreição. Depois da ressurreição de Cristo, tudo mudou na história do mundo. Maomé morreu, Buda morreu, todos os outros líderes religiosos morreram, Confúcio morreu. Nós temos os túmulos de todos os homens da história, mas apenas o túmulo de Jesus está vazio. E isso muda tudo em nosso mundo. Assim, se recebermos o dom do Espírito Santo, devemos ser testemunhas. Isso significa que colocamos tudo em risco por nosso testemunho de fé em Jesus Cristo. Não nos importamos com o que o mundo pensa de nós. E então veremos o Espírito Santo ser derramado de uma forma poderosa, muito poderosa. Então, o que estamos dizendo em nossa conclusão aqui hoje? O primeiro grande reset, no tempo de José, centralizou o poder econômico nas elites nacionais do Egito e escravizou o homem comum. Aqueles que sobreviveram, como Jacó, viviam no campo e tinham acumulado riqueza na forma de metais preciosos fora do sistema econômico do Egito. O segundo grande reset, que está acontecendo exatamente hoje, também vai centralizar o poder econômico nas elites sociais e escravizar o homem comum por meio das CBDCs. Muitos jornalistas seculares estão soando o mesmo alarme. Está acontecendo. Há quase nada que possamos fazer para impedir isso.
Aqueles que entendem o que está acontecendo, como os fundos soberanos, os ricos do nosso mundo, os super ricos e os bancos nacionais, estão acumulando o máximo possível de ouro e prata para terem riqueza fora do novo sistema econômico. Mas o único reset que realmente importa, o grande reset final, está aberto a todos nós hoje. Experimentamos suas bênçãos ao entregarmos nossos corações e vontades a Deus a cada manhã e pedirmos diariamente o enchimento do Espírito Santo. Quero desafiar você hoje, a partir deste dia, quando se ajoelhar pela manhã, como devemos fazer, comece seu dia em oração. Peça pelo batismo do Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo de Deus o preencha de tal maneira que haja menos de você e mais de Jesus em seu caráter a cada dia. Peça ao Espírito Santo para transformar seu caráter, para guiar suas decisões, para enobrecer e elevar seus pensamentos, para levantá-lo de seus desejos caídos, para fortalecer nosso testemunho, para nos unir a irmãos e irmãs de mesma fé aqui na Carolina do Sul. E, ao exaltar Jesus em nossas vidas através do testemunho de uma vida amorosa, possamos atrair o maior número possível de pessoas a Cristo para a eternidade. Hoje nossas elites estão acumulando ouro. Se participarmos do último grande reset, não estaremos apenas acumulando ouro, vamos andar em ruas de ouro. Nesse último grande reset, você se pergunta, como será quando chegarmos ao céu? Meus versículos favoritos na Bíblia estão em 1 Coríntios 2:9. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não fazemos ideia do que Deus preparou para nós. Tudo o que sei é que é algo além da minha mais selvagem imaginação, onde minhas necessidades mais profundas serão supridas, minha dor mais profunda será curada e minha maior alegria e desejo serão realizados. Deus tem algo especial para aqueles que participam do único reset que realmente importa. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É minha oração que todos nós experimentemos esse grande reset todas as manhãs desta próxima semana, deste próximo mês, pelo resto deste ano, que possamos experimentar o enchimento, o batismo e a presença transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, para que, quando as pessoas nos vejam, vejam Jesus Cristo e sejam atraídas a Ele. Que Deus nos abençoe enquanto passamos por esse grande reset em nossas vidas pessoais. Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai Celestial, sabemos que estamos vivendo em tempos importantes. Sabemos que os governos do mundo estão construindo sobre areia movediça. Sabemos que o sistema monetário está morrendo de nossos olhos. Sabemos que o coração de muitos está falhando por medo do que está acontecendo em nosso mundo, com o meio ambiente, a economia, o colapso social e a separação de nossas famílias. Mas, Pai, não queremos viver com medo ou dor. Queremos levantar nossas cabeças e dizer: este é o nosso Senhor por quem temos esperado, e Ele está vindo para nos salvar. Então, Pai, hoje pedimos novamente o batismo do Teu Espírito Santo. Senhor, lava as obras da carne, remove a mancha e a vergonha, a culpa e o medo do nosso passado, e substitui tudo isso por amor e alegria, por esperança, mansidão, longanimidade e uma bondade de espírito. Pai, que os frutos do Teu Espírito se manifestem em nosso caráter a partir de hoje. Pai, vamos reivindicar Tuas promessas hoje de que Tu podes e irás fazer por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Então, Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos hoje. Enche-nos, transforma-nos, forma-nos e molda-nos. E Pai, quando Tu e Teu Filho vierdes naquelas nuvens de glória, procurando por aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, que possamos ser encontrados no único registro que realmente importa. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.